TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Cumprimento a todos os vereadores mirins, a plateia que se faz presente e aos que nos assistem pelo site do Legislativo. Cumprimento também os vereadores desta Casa Legislatura e agradecemos pela oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito o senhor segundo secretário Natanael Cândido da Silva para que faça a leitura da Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pois será como a árvore plantada junto a ribeirões de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Faltou o marrom, que é o orgânico, né? Então, assim, eles deram muito, né? Colocaram a lixeira marrom, por quê? Porque a partir dali eles iam juntar as casquinhas de frutas, as casquinhas dos legumes, né? Eles iam colocar nesse lixinho e depois eles iam fazer uma compostagem. Para quê? Para depois colocar, né, nas verduras que eles plantavam na horta, porque a partir daquele momento, depois do vestido azul que Thalita ganhou, né, eles começaram a ver que era muito importante, né, esse fato de reciclagem, de organização, de limpeza. Então, o bairro ganhou outra forma. Só que não bastava só isso, né? Porque assim, ó, o seu Jorge fez, né, pela casa, com a dona Joana, a Thalita, né, os vizinhos da Thalita fizeram pela rua, né, arrumaram, limparam toda a rua. Mas faltava ainda o prefeito, né? O prefeito fazer alguma coisa pela cidade. Então, eles foram rapidamente falar com o prefeito para ver o que o prefeito poderia ajudar pelo bairro daí. Então, foram lá, conversaram com o prefeito. Então, o prefeito falou: tá muito bonita a rua de vocês. Então, nós vamos montar um parque. Quem pode ajudar com alguma coisa? Quem pode fazer um balanço? Faz um balanço. Alguém pinta, né? Quem não sabe fazer alguma coisa, faz um suco, faz um alimento, ou alguém canta uma música para entreter o pessoal. E assim fizeram. Se juntaram todo mundo da comunidade e fizeram um parque muito bonito. Fizeram um parque muito bonito. Então, a partir daquele dia, né, o sol que, né, nascia um sol muito mais bonito, né, muito maior, porque a partir daquele dia viram, né, que a rua ganhou outra forma. Então, a partir daquele dia, né, o vestido azul ganhou outra forma, né, outra forma de pensar. Eu já tenho o meu vestido azul. Vocês têm um vestido azul? E assim essa história acabou, chegou ao fim. Então, pessoal, assim, essa história, né, conta que com a ajuda de, né, às vezes, um gesto de uma pessoa, né, às vezes transforma a vida de uma pessoa, transforma a vida, né, a rua inteira, a casa, né, às vezes o bairro, né, que apesar de fazerem esse trabalho, né, de fazer essa limpeza nessa rua, né, a menina mudou o jeito dela, dela ter a higiene dela, então mudou assim. Às vezes ela era uma menina quietinha, que tinha vergonha, né, por ela ser assim. Então ela ganhou novos amigos, né, e às vezes um gesto de uma pessoa muda muito. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês entenderam da história. Não são? Eu sei que as meninas já têm o vestido azul delas. Não, essa história
Ela tem um livrinho, né? Da Sandra Imone. Tá? E conta do livrinho azul. Do vestidinho azul. É assim, a gente sempre conta uma história que tenha uma moral, né? Que tenha um final com uma moral, que leve uma lição pra gente. Então a gente gosta de historinhas assim, que sempre tem um final, né, com uma moral né, no final dela. Uma mensagem. É verdade. É que às vezes, né, a gente acha muito difícil, né, de uma pessoa só fazer, né, mas às vezes ele movimentou, né, ele se movimentou, deu um vestido de presente e depois o bairro inteiro, né, a rua, o bairro e a cidade toda se movimentou e todo mundo ajudou. Então é isso, né, é o coletivo, é o grupo. Verdade. É isso. A segunda historinha, então, que nós vamos contar para vocês, chama A Semente da Verdade, tá? Vai ser contado pela Andréia. Boa tarde a todos. Eu sou a Andréia e eu vou contar para vocês a história da Semente da Verdade. Tai era um menino que morava na China. Tai adorava artes marciais, mas o que realmente Tai gostava era cuidar de plantas. Ele adorava cuidar do jardim da sua casa. O jardim era uma maravilha. Tai, ele adorava muito cuidar das plantas. As plantas com eles cresciam com muita facilidade. Então, um dia, o imperador da China, que não tinha filhos e nem parentes, resolveu que precisava achar um sucessor para o seu trono. Então, o que o imperador da China fez? Ele selecionou algumas sementes e chamou todos os meninos do reino. E na mão de cada um, ele deu uma semente. E pediu para que cada um, dentro de um ano, trouxesse o que conseguiu com aquela semente. Passou um ano, então chegou o grande dia. E Tai, ele cuidava muito da sua florzinha. Conversava com ela, regava, e não conseguiu que essa florzinha viesse brotar, viesse dar a flor. Então Tai perguntou para o seu avô o que ele deveria fazer. E seu avô disse para ele: Tai, você é um menino honesto, você é um menino justo, cuidou da sua planta, fale somente a verdade. Naquele grande dia, o imperador chamou um por um das crianças, um por um dos meninos. Então, cada um apareceu com uma flor, uma mais linda do que a outra. E um a um iam mostrando para o imperador o vaso de flor e qual flor tinha nascido. E o imperador olhava para a flor e ficava triste. E Tai, ele ia ficando por último, porque ele não acreditava
que só o seu vasinho não tinha dado flor, só as suas sementinhas. E se perguntava por quê. E cada um aparecia com uma flor mais linda do que a outra. Eram umas flores mescladas, eram rosas. Eram rosas, uma a uma, ia trazendo o seu vasinho de flor. Itai ficava preocupado, porque já estava chegando na sua vez. Então, o rei chegou perto dele e perguntou: meu filho, o que você tem para mim? Itai disse para o rei: rei, eu não tenho nada. Eu reguei, eu cantei, eu coloquei no sol, eu adubei, mas a minha florzinha não deu igual a dos meus amigos. Não foi tão bonita quanto a dos outros coleguinhas. Então, o rei olhou para o Tai e pegou ele no colo e disse assim: meu filho, todas as sementes que eu entreguei há 1 ano atrás para vocês, elas estavam queimadas. Elas não poderiam ter dado essas flores tão maravilhosas. E então, meu filho, você foi o único que disse a verdade. Você será o meu sucessor. Itai ficou muito surpreso com aquela notícia. E assim, às vezes, a verdade, ela não é uma flor muito bonita, mas a gente precisa sempre falar ela, encarar ela com coragem para superar os desafios da vida. E assim, essa história acabou, chegou ao fim. Então, pessoal, com essa história a gente sabe, né, que a verdade sempre em primeiro lugar. Aconteça o que acontecer, né, mesmo que a mãe venha brigar, que o professor venha brigar, sempre a verdade a gente tem que dizer, porque um dia ela sempre vai aparecer. Essa é a mensagem da semente da verdade. Obrigada. É que todo mês a gente faz lá na escola, que a gente pega um livro e a gente fica para ler 30 dias. Daí, depois, quando termina esses 30 dias, a professora pega os livros tudo e a gente faz uma prova sobre o que a gente aprendeu nesse livro. E uma vez desse ano ainda foi esse livro, A Semente da Verdade, que nós conseguimos pegar esse livro. Que bom, ó, viu? Mais alguém? Gostaram da profissão? Entenderam? Sim. Juliana, nós temos outras, eu não sei se o tempo permite, eu não sei. Mais uma? Mais uma? Então, a história que nós vamos contar agora chama Árvore Generosa. Muda um pouquinho o formato, muda um pouquinho o suporte, né? Que a gente vem com caixas. Então, agora a gente muda um pouquinho o suporte da história. Com todo respeito, a gente vai utilizar aqui o palanque, tá, de vocês, só para a gente conseguir apoiar o nosso material. Então, eu vou contar uma história, né, que é a Árvore Generosa. Alguém conhece essa história? 3 pessoas.
Às vezes, né, a gente conta de uma outra forma, né? É muito bom, às vezes, a gente relembrar as histórias que a gente escuta. Era uma vez uma árvore que amava um menino. Esse menino ia todos os dias lá brincar com a árvore. Mas na árvore caíam as folhas e o menino recolhia todas as folhas, com elas fazia coroas de rei. E ele, com a árvore, brincava que ele era o rei da floresta. E a árvore ficava muito feliz. O menino subia no seu grosso tronco, ele balançava nos seus galhos e depois comia essas frutas. E no final, quando ele estava muito cansado, ele deitava à sua sombra e descansava. E a árvore era muito feliz. Só que o tempo passou e o menino cresceu. Um certo dia, o menino retornou. Todo cheio de marra. Quando a árvore viu o menino, logo ela falou: venha, menino, venha brincar em meus galhos, subir em meu tronco, comer dos meus frutos e depois descansar na minha sombra. Mas o menino, né, muito marrento, disse: eu, dona árvore, eu não tenho tempo para isso. O que eu quero é dinheiro. Você tem dinheiro para me dar, dona árvore? E a dona árvore, né? Dinheiro eu não tenho, mas eu tenho os meus frutos. Você pode pegar os meus frutos e vender lá na cidade, e assim você terá o dinheiro para você comprar o que você querer. Então, rapidamente, o menino tirou os frutos, colheu todos os frutos da árvore e foi vender lá na cidade. E assim, ele conseguiu todo o dinheiro que ele quis e comprou tudo o que ele precisava. Só que o tempo passou e o menino cresceu. E o menino retornou. Quando a árvore viu o menino retornando, pegou e disse: venha, meu menino, venha, suba em meu tronco, balance meus galhos e depois descanse a minha sombra. E o menino, já sem muita paciência, falou: eu, dona árvore, eu não tenho tempo para isso. O que eu quero é uma casa. Você tem uma casa para me dar? Porque eu quero ter uma família, eu quero ter uma mulher, eu quero ter filhos. E para isso eu preciso de uma casa. Você tem? A árvore, muito triste, disse: casa eu não tenho, mas eu tenho os meus galhos. Corte os meus galhos e construa a sua casa. E assim você terá uma família e viverá feliz. E foi o que o menino fez. Rapidamente cortou os galhos da árvore e construiu a sua casa. E a árvore ficou muito feliz por ter ajudado o menino. Só que o tempo passou e o menino cresceu. Pouco tempo depois, o menino retorna. Mais velho, mais cansado. Então, quando a árvore viu o menino, logo falou: venha, meu menino, venha, suba em meu tronco. Venha, estou muito feliz por você ter retornado. Então, o menino, né, já muito cansado, mais velho, sem muita paciência, disse: eu, dona árvore, eu não tenho tempo para isso. O que eu quero é viajar para bem longe. E o que eu preciso é de um barco bem ligeiro. Você tem um barco para me dar?
Então a árvore falou: um barco eu não tenho. O que eu tenho é o meu tronco. Corte o meu tronco e construa o seu barco. E assim você poderá viajar para onde você quiser e seja feliz. E foi o que o menino fez. Rapidamente, ele cortou o tronco e construiu o seu barco e viajou. Só que, dessa vez, a árvore não ficou tão feliz assim. E daí, depois disso, né, o tempo passou, o menino cresceu e um certo dia ele retornou, bem velhinho, bem cansado. E a árvore, né, não tão feliz por ter revisto o menino, porque ela não tinha mais nada para oferecer para o menino. Então disse: oh, meu menino, eu não tenho mais nada para lhe oferecer. Estou muito feliz em te ver, mas eu não posso te oferecer mais nada. Então, o menino disse: eu não quero muita coisa. Estou velho demais. E a árvore disse: eu não tenho mais frutos para você comer. O menino disse: mas os meus dentes não me ajudam mais. E a árvore disse: eu não tenho mais o meu tronco para você subir. E o menino, muito cansado, disse: mas eu não tenho mais nem força para me subir nem em troncos. E a árvore, muito preocupada, ainda falou: mas eu não tenho nem mais os meus galhos para você se balançar. E o menino disse: não tenho mais força em meus braços. O que eu quero é só um lugar que eu possa me sentar, aonde que eu possa descansar. Então, a árvore rapidamente disse: então, menino, meu toco, eu tenho um toco. Um toco é muito útil para descansar. Venha, sente meu toco e descanse. Foi o que o menino fez. Sentou no toco e assim descansou. E a árvore ficou muito feliz por ainda ter ajudado o menino. E assim essa história acabou, chegou ao fim. Então, pessoal, essa história, né, a árvore representa toda a natureza, todos os animais, toda a floresta. E o menino, né, representa, né, a humanidade, né, as pessoas. Então, assim, é uma mensagem que a gente conta. E assim, a gente vai tirando, às vezes tirando da natureza, né? E a gente não agradece ou não repõe. Então, assim, para a gente ter esse cuidado, né? De não tirar, porque assim, a natureza está sempre ali disposta a nos ajudar, a nos oferecer, né, tudo que há de melhor. Né? E às vezes a gente não sabe valorizar, né? A gente não sabe retribuir. Alguém tem uma pergunta? Alguma dúvida da historinha? Algum comentário? Vamos agradecer de novo essa história. Então, vou botar a próxima sessão, daí tu manda para nós a filmagem, né? Então nós finalizamos, né, as contações e esperamos, né, que vocês possam de repente levar uma mensagem para a escola de vocês, falar com seus diretores, com seus professores, e que sempre que vocês precisarem, a biblioteca da universidade ela está aberta à disposição para recebê-los, né, para vocês, ou para vocês fazerem uma visita ou fazerem as suas pesquisas, seus trabalhos escolares. OK? Então a gente agradece o convite novamente e estamos à disposição. Obrigada também.
Declaro suspensos os trabalhos por até 2 minutos. Reabertos os trabalhos, passamos para o horário político. Gostaria de convidar ao plenário o ex-vereador mirim, Paulo Henrique. Com a palavra, o vereador mirim, Natanael Cândido da Silva, da Escola Casemiro Starchursk, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Primeiramente eu quero falar sobre as eleições de domingo. Tivemos bons resultados, que todos os eleitos façam bom trabalho nos 4 próximos anos. Parabéns ao Clésio Savaro, que foi eleito nosso prefeito, começa a governar o ano que vem, 2017, que olhe para os problemas dos bairros, para as escolas e os lanches que a gente está sofrendo bastante, que está de má qualidade. É uma vergonha para o prefeito, eu acho que o prefeito deveria se envergonhar com essa situação, mas o Clésio Savaro vai fazendo um bom trabalho, como já fez e vai fazer novamente. O grande problema que nossa escola está enfrentando é dos livros do 1º ano ao 5º ano, que está sendo ruim, porque estão juntos as matérias de matemática e ciências juntos, e também de geografia, né, que junto com as outras matérias a qual estudam,
E eu agradeço pela atenção. Outro problema de abandono do nosso campo de futebol do loteamento Buenos Aires, que deveria ser melhorado, porque já está as traves, tudo. Só falta melhorar o campo mesmo. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Justo Furtado, do Colégio Maísta, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente, boa tarde a quem nos assiste no site da TV. E eu só queria deixar claro a influência que nós temos na literatura infantil e na literatura em geral, juvenil, que é muito pequena. Por exemplo, no meu colégio, nós temos uma grande biblioteca, mas a maioria dos alunos ainda opta por ir na sala de informática e ficar na internet. Então, a influência é muito, muito pequena mesmo. E os livros didáticos que a escola oferece são muito bons, mas a influência ainda continua muito pequena. Obrigado. Passo a palavra ao vice-presidente vereador mirim Pablo de Souza Jacques para dar continuidade aos trabalhos. Som, testando. Tá. Com a palavra, o vereador mirim Igor França de Medeiros, da escola professora Iria Zan Domenego de Luca, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinando. Devolva a palavra. Devolvo a palavra ao presidente Igor França de Medeiros para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Isadora Costa Cândido, do Colégio Rogacionista, que dispõe de 3 minutos e meio. Primeiramente, boa tarde a todos. Hoje eu vim falar sobre o novo projeto de uma PEC que está ainda em desenvolvimento, que é principalmente para banir durante 20 anos todos os tipos de recurso entre a educação, a saúde e recursos básicos na nossa cidade ou até mesmo o país. Eu estou falando aqui não somente como vereadora mirim, mas também como criança. Crianças são a base da nossa população, vai ser o nosso futuro. Então, do que adianta se eles querem tirar 20 anos... Eles querem banir 20 anos de recurso tanto para a educação quanto para a saúde. Se isso acontecer, as crianças não vão ter como estudar, não vão ter um bom futuro e também o país, a cidade, qualquer lugar do mundo, se isso acontecer mundialmente, não vai ter um porto seguro, porque as crianças não deixam de ser nosso futuro. A gente está aqui como um tipo de associação, a Câmara Mirim, que é para mostrar para as outras pessoas o nosso verdadeiro potencial e o que a gente tem que fazer para melhorar, não só para as crianças, mas sim para todos. Isso não vai afetar somente nós, afetar praticamente o mundo inteiro. Então eu vim aqui simplesmente para fazer esse tipo de protesto, porque eu não acho que seja certo. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Maiane Miranda Ferreira, da Escola Adolfo Bach, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos os vereadores mirins. Hoje irei falar sobre a política entre os jovens. No caso da política pública de juventude, a discussão dessa temática é bem recente e é observada na sociedade brasileira com um consenso inicial em torno da necessidade de implementação da política pública destinada à juventude.
que possam articular um projeto de ação e construção para o futuro, já que estamos falando do futuro da nação, orientadas pela ideia de que os jovens representariam um futuro e uma perspectiva de formação de valores e atitudes nas novas gerações, mas que merece uma atenção especial desde o presente, e também a necessidade de estar articulando com o conceito de desenvolvimento civilizatório que aprofunde a democracia, distribua a renda, encare os jovens, enquanto cidadãos capazes e detentores de direitos, portanto, protagonistas de seus próprios sonhos. Obrigada. Agora eu quero pedir algumas coisas para a minha escola, como pintura, melhoria do lanche e novos brinquedos pedagógicos para as crianças do AEE, e um parque para a educação infantil. Agora venho falar sobre um artigo que vi na internet que dizia: após mais 6 horas de sessão e comissão da Constituição da Justiça, CCJ da Câmara dos Deputados aprovou a proposta da emenda constitucional que limita os gastos públicos que forem enviadas ao Congresso pelo governo presidente Michel Temer. Agora, vamos pensar que no caso for verdade, temos que fazer algo, por isso, venho junto com a Isa e peço a ajuda de todos para nos movimentarmos e fazermos algo. Obrigada pela atenção. Agora, como costume, quero deixar no versículo que se encontra em Provérbios 21:6, que diz: trabalhar por adquirir tesouro com a língua falsa é vaidade e laço mortal. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Eduarda de Matia Montierre, da Escola SATIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinando. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Luísa Macan Coelho, da Escola Augusto Pavei, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinando. Com a palavra, o vereador mirim Marcos Vinícius Calçada, da Escola Linus John Heck, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinando. Com a palavra, o vereador mirim Nicolas Ferrari Candinho, da Escola João Fraceto, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos aqui presentes. Venho representar a comunidade do bairro Santa Luzia, solicitar algumas melhorias, como: a comunidade do bairro Santa Luzia necessita de meios fios nas calçadas. A comunidade necessita de decapeamento da Avenida Universitária, tampar os buracos na Vila Vitória. A comunidade do bairro Santa Luzia necessita de uma quadra de futsal coberta para que as crianças venham se divertir e se expressar cada vez mais nos jogos. A comunidade do bairro Santa Luzia necessita de pista de skate para que as crianças possam andar tranquilamente na pista sem assalto e sem perigo que possa feri-los. Desde já, quero agradecer a todos pela atenção e pela colaboração. Com a palavra, o vereador mirim Pablo de Souza Jacques, da Escola Padre Paulo Petruzeles, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Eu gostaria de também relembrar sobre a segurança nos colégios, onde podemos ver que em algumas áreas colégios é tão perigoso que até os próprios alunos não conseguem vir e ir para casa. Onde perto do meu colégio já foram assaltados 12 alunos, pelo que eu me lembro, no mês passado. Até um deles foi meu amigo. Então eu gostaria de relembrar a todos que estão aqui sobre a segurança de todos os colégios, onde os alunos podem vir e ir com segurança, já que todos dizem que o colégio é a nossa segunda casa, porque não pode ser seguro igual a nossa casa, não é? Bom, obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Pedro Machado Joaquim, do Colégio Michel, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinando. Com a palavra, o vereador mirim Pedro Rovares Semenilk, da Escola SESI, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinando. Com a palavra, o vereador mirim Rafael Figueiredo de Souza, do Colégio São Bento, que dispõe de 3 minutos e meio. Declinando. Com a palavra, a vereadora mirim Raíssa Elias Pereira, do Colégio Universitário, que dispõe de 3 minutos e meio.
Boa tarde a todos. O hábito da leitura é fundamental na formação do indivíduo. Na infância, idade em que todos os hábitos se formam, ajuda a despertar na criança o senso em que todos os hábitos se formam. Ajuda a despertar na criança o senso crítico, o aprendizado de novas palavras, auxilia a falar melhor e também a ter uma boa escrita. É através de uma leitura que entramos no mundo da imaginação, onde cada um vive momentos lindos com belas histórias, muitas vezes contados pelos pais, quando ainda não sabemos ler, tornando o momento ainda mais prazeroso. Que é acostumado à leitura desde bebezinho, se torna muito mais preparado para os estudos, para o trabalho e para a vida. Ler é muito importante e deve ser, sim, incentivado através de trabalhos escolares e também pela família. Através da leitura de um livro, podemos fugir um pouco da tecnologia que vem nos cercado e tornado tudo tão fácil, e nos distanciado da mágica dos livros. Ler é essencial para a nossa vida, é fundamental para o nosso crescimento. E fugindo um pouco do tema, quero através dessa oportunidade parabenizar a todos os protetores dos animais, pois hoje, dia 4 de outubro, é o Dia Nacional do Protetor. Assim como ler nos auxilia na vida, amar os animais e respeitá-los também nos torna uma pessoa melhor. Amar aqueles que nada têm a nos oferecer, além do seu amor, é algo maravilhoso. Obrigada a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Júlia Carneiro, da escola Professora Maria de Lourdes Carneiro, que dispõe de 3 minutos e meio, declinando. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Omar Silva, do Colégio Unesc, que dispõe de 3 minutos e meio, declinando. Com a palavra, a vereadora mirim Camille Rosa Scott, da escola Sática, que dispõe de 3 minutos e meio, declinando. Terminando o horário político e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima, dia 1º de novembro do corrente, terça-feira, às 15 horas, desta Casa Legislativa. Boa tarde a todos.